Então, amado, muitas vezes um pouquinho que nós damos para uma pessoa multiplica para aquela pessoa. Multiplica. E como multiplica? Aí o multiplicar é de Deus. Então não é Ele sobre o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, uma alegria no coração, Pai. Um prazer de poder estar com meu filho, com o Fábio, com a dona Lucinha, para meditarmos na tua palavra, Senhor. É uma alegria, Pai, uma alegria imensa podermos estar aqui juntos, Pai. Embora cada um em um lugar distante, Pai, mas tão perto de Ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está no meio de nós, Pai. O Senhor se faz presente. Essa alegria ninguém pode tirar de nós, Pai. Abençoa-nos, nos dá um dia de vitória, onde os caminhos se abram, Senhor, necessariamente, Senhor, sem muito esforço, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa, Senhor, os nossos projetos, as nossas atitudes, os nossos deveres. Vai na frente, Pai. Conclui para nós, porque eu sei, Senhor, que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus e cremos na tua providência, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos entendimento e sabedoria espiritual, Senhor, para prosseguirmos firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face. Eu oro e agradeço na certeza da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem também? Rapaz, né? O negócio não é brincadeira, não, viu? O... Tem a dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é Deus, que há sobre Ele um poder sobrenatural? Porque ele, quando ele chegou ali, o demônio já conheceu ele longe. Ih, rapaz, estou ferrado aqui, meu. Já saiu logo. E clamou em alta voz e falou: Ó, que temos nós contigo? Quer dizer, os demônios sabem que não tem nada com Jesus, não tem nada com Deus. Eles foram expulsos, né? Lá de cima, e eles caíram morro abaixo, para se dizer, né?
e está aí na terra só fazendo arte, só fazendo coisas erradas, e levando o povo à destruição. Então, ele, quando viu Jesus, ele já falou logo: ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio não lançando por terra no meio do povo. Hein? Já pensou? O cara já estribuchou no chão ali, já manifestou, como a gente vê por aí, como eu já tive a oportunidade de ver, e de expulsar esses infelizes. Chamou a atenção de muita gente. E veio o espanto sobre todos, né? E falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? E até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Tudo isso eles viram, presenciaram o poder de Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, deixaram que ele fosse crucificado, né? Mas é para se cumprir as escrituras. Amém, amados? Se a dona Lucinha quiser ler a outra parte aí, se alguém quiser fazer algum comentário também, tá liberado. Em nome de Jesus. Eu vou ler a outra parte. Eu não sei, vocês têm algum comentário? Já não tenho, eu não tenho sobre esse trecho. É a autoridade de Jesus, que a gente já viu, né? A expulsão desse demônio. James parece que quer falar, tá ali todo se peneirando para falar. Quer Eu falar, estava James? lembrando aqui, quando eu era pequeno, passava muito filme assim, né, de terror, muitos filmes de exorcismo, essas coisas, né, de espírito ruim e tal. E aí eu me lembro que nesses filmes as pessoas se protegiam na igreja. Geralmente era a igreja católica ali, né, que em tese o demônio não entrava na igreja ali. Pelo menos alguns filmes que eu assisti na época, eles traziam essa narrativa, né? E aí só me veio essa lembrança, assim, aí, e eu estava refletindo sobre isso aqui, né? Que você vê o espírito, né? O espírito em si, seja o espírito bom, o espírito ruim, ele habita em qualquer lugar. Inclusive na igreja, que em tese é o templo de Deus. Mas o templo de Deus, verdadeiramente, depois de Jesus, é o nosso coração. É esse sim o templo que importa para Deus, né? E, e é esse o templo que a gente tem que manter limpo para que ele possa habitar. Que a nossa luta, na verdade, né, é para nos mantermos purificados, nos mantermos puros, porque o santo não habita com o pecado, também não habita com a sujeira. Se aquele lugar tiver, se o lugar tiver imundo, é o imundo que vai estar lá, né? Agora, se o lugar estiver limpo, qual o espírito que vai habitar, né? Então, é nossa responsabilidade fazer de tudo para manter o nosso coração, sabe? O templo limpo, para que o Espírito Santo possa visitar e habitar nele o tempo todo, né? Então, eu estava refletindo sobre essas coisas aqui, né? Não é o templo de pedra, o templo de pedra não tem importância. Ele é um conforto para nós. É muito bom ir na igreja, né? A gente sente a presença do Espírito, não porque é o templo, mas porque a Bíblia fala que onde houver um ou mais reunidos em meu nome, que eu estarei convosco. E aí a gente vai na igreja, tem centenas, às vezes milhares de pessoas ali reunidas em espírito, né? Então por isso que a gente sente ali, quando chega, na maioria das vezes, a gente sente ali aquele, aquela energia gostosa, né? Enfim. Mas é isso, só um, um comentário aí que me lembrou da infância.
Pode James, seguir, essa, Joyce. essa história do templo limpo é que a Bíblia fala que a gente tem que manter a nossa casa limpa, né? Nosso templo, nosso coração limpo, porque senão tá limpinho, limpinho e tal, mas se entrar uma sujeirinha, aí lá vem mais espírito, volta aquele espírito e trazendo mais pet com ele. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá manter, como você diz aí sempre, esse templo bem limpinho. E não deixar escapar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo sai, dá lugar a espírito trevoso. Porque até mesmo na física, né? Que um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Então, não pode ser, luz não pode andar junto com treva, não tem condição, né? É isso aí. Vamos continuar a leitura? Seu Mário, a partir do Eu queria 38, né? comentar assim, Ah, a Fábio, quer? Ok. eu só queria falar um pouquinho também sobre a autoridade de Jesus, né? Porque Jesus ele tem autoridade para fazer tudo o que ele quiser, né? Para expulsar os demônios, tudo. E lembrar também que essa autoridade ela foi nos dada, né? Também, né? Essa autoridade de expulsar, né, demônios, essa autoridade de através de Cristo, né? Através de Deus, né? Essa autoridade ela foi repassada a todos né, os sacerdotes, os irmãos dele, né, as pessoas que seguem com Cristo, né? Para poder fazer isso que Cristo fez também, né? Expulsar, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu anotei aqui, cala-te e sai. Cala-te e sai, né? E isso é maravilhoso, né? A gente vê como... E uma coisa seguinte também, o diabo, ele não habita onde está Cristo, né? Ele não habita onde tem a luz, né? Onde está Deus, né? Então, ele não pode ficar onde ele quer, né? Ele vai ficar onde a gente deixa ele ficar, né? Pode até cirandar, né, Aquilo Fábio? que sobra para ele, né, ele fica, né? Então, a gente tem autoridade para poder, né, expulsar, né? Essa autoridade, né, através de Cristo, né, foi nos dada, né, para que a gente possa expulsar os demônios. E, e também não deixar o medo, né, invadir nosso coração. Esse exemplo que o James trouxe foi muito interessante, porque dentro da igreja tinha lá, né, a igreja estava protegida, o templo estava protegido, mas as pessoas lá dentro estavam com medo, né? As pessoas ali dentro estavam né, com temor ao demônio, né, ao diabo, né? E, e o que o diabo mais queria era isso, né? Que as pessoas ficassem atormentadas, né, com esse medo, né? E o que a gente tem que ter é a certeza que Deus, né, Jesus Cristo, tem o poder e está sempre nos protegendo, né? Então, independente do que acontecer, né, a gente tem que estar sempre, né, confiante de que Deus é mais, né? Jesus Cristo é mais, tem poder e a gente não deixar ser perturbado por isso. Esse final de semana a gente teve aula sobre autoridade espiritual e a pastora estava falando algo muito interessante, que a gente começar a exercer a nossa autoridade, né? A nossa autoridade cristã e não deixar o demônio ficar nos perturbando. Então, às vezes ela tinha, por exemplo, visões, né? E ela ficava a noite toda pensando naquela visão, né? E hoje ela aprendeu que quando ela tem aquela visão, ela repreende, né? Em nome de Jesus, tá feito, né? Então, assim, o que o diabo quer é que ela passe a noite inteira sonhando com com aquela visão ruim que ela teve. E a partir do momento que ela aprendeu, né? A utilizar, né, a autoridade né, de Deus, repreender, né? E confiar de que tá feito, feito, e acabou. Então, assim, o inimigo não tem poder né, sobre as nossas vidas, né? Mas sim Jesus Cristo, né? Então, isso eu acho que é uma. E aí ela colocou aqui assim, ó, o próprio Deus é o poder por trás da nossa autoridade, né? Por isso, o diabo e as suas forças se acham na obrigação de reconhecerem a nossa soberania sobre eles. Então, e uma coisa que ela falou também, que ela falou que quando eu ficava com medo, quando eu fico com medo, e quando eu estou na minha pior situação, né? Quando eu tô com alguma coisa muito. O que eu faço, eu dou risada, né? Daí ela até ensinou o ha-ha-ha, né? Ela começa a rir, ha-ha-ha, e começa a rir, ha-ha-ha. Quem você pensa que você é, né? Sai daqui, em nome de Jesus. Na hora aquilo ali, né, traz uma energia para ela, porque traz a confiança dela de quem é Jesus na vida dela, né? Jesus tem poder, né? Não é o inimigo. Achei muito interessante essa abordagem dela, assim.
É, eu, na verdade, terminou, Fábio? Pode Fábio, falar, terminou. Luci. Pode Eu, na falar. verdade, eu não. Cada um tem o seu modus operandi, né? E assim, eu já trabalhei muito trabalho, né? Na verdade, eu não vou dizer que eu trabalhei, porque é toda hora que você dá intercessão, né, seu Mário? A gente quer dar intercessão toda hora se depara com isso. Eu já me Sim, deparei com uma criatura que veio para eu orar dentro da igreja, eu estava ali no momento da intercessão pós-culto, e a criatura, ai, Lucinha, estou passando mal para dar. Bah, eu sou faraó com a voz gutural. Então, a maneira, o modus operandi que Deus usa, o unânime é o nome de Jesus. Não, é o nome de Jesus. Condição sine qua templo limpo, porque se a gente não tiver com o nosso templo limpo, o demônio vai se andar, vai rir da nossa cara. Ele é quem vai fazer o ha diante de nós. Por quê? Lá em Atos a gente vê muito bem, né, esse exemplo. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Paulo, mas você é uma daquelas criaturas que tentaram expulsar. Então, a gente precisa estar limpo como Jesus ensinou lá aos apóstolos. Por que que nós não podemos expulsar? Então, porque há caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então, aí o ha-ha-ha, às vezes, se o templo da gente não estiver limpo, o que que Jesus quer dizer? É que é preciso, eu vou trabalhar uma libertação à tarde e eu vou jejuar na parte da manhã? Não, não, não. Eu tenho que estar, isso é perene na minha vida, isso é default na minha vida. Então, nós temos que estar limpos, porque senão a gente, principalmente a gente que vai trabalhar, que trabalha com intercessão, que se depara com muito, muito, é muito. Uma das formas é a condição sine qua é Jesus, é o nome dele, e o templo limpo. As condições sine qua. Outra é a gente, no meu caso, aí eu venho para o meu modus operandi individual. Eu canto. Eu canto. Quando ele tá muito revolto ali, porque não é só um, às vezes não é só um, eu já trabalhei caso na igreja mesmo, que eram quatro, e dava o nome. Então, assim, aí eu começo a cantar em língua estranha. Começa a cantar, a pessoa vai se acalmando, que é uma coisa, assim, é tremenda. É o agir de Deus, não é a Lucinha. É o agir de Deus que eu sei o que é que eu estou nem falando ali naquela hora. Eu só sei que eu estou cantando na língua dos anjos, né? Como Paulo fala. Então, assim, esse é o meu modo individual. Mas as condições sine qua é o campo está plenamente limpo, podado, né? Revigorado, né? E o nome de Jesus, principalmente. Ah, Jesus amado, Jesus é bom. Vamos dar continuidade, gente, à leitura? Dona Luciana, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui que eu me lembrei agora, Uhum. que o demônio ele entra na igreja, viu? Ele entra mesmo. Aqui na minha igreja tinha um sujeito aqui que participava dos cultos, sabe? Diariamente, todo domingo ele estava lá. E ele era um sujeito estranho, porque às vezes Deus me usava para abraçar as pessoas lá, e quando eu me dirigia na direção dele, ele colocava a mão assim, não deixava eu encostar nele, não. Ele era muito estranho, sabe? Mas ele estava lá. Todo domingo ele estava lá. Mas ele não deixava ninguém encostar nele. Então, esse sujeito ele tinha um espírito maligno sobre ele, alguma coisa sobre ele, que ele não deixava ninguém se aproximar dele. As pessoas se cumprimentavam e tudo, mas ele não cumprimentava ninguém. Ele entrava do jeito que ele entrava, ele saía. Muito suspeito, esse demônio, viu? Muito suspeito. Até hoje eu estou querendo saber que demônio é esse, viu? O cara entrava e passava o culto inteiro quieto, calado, como se fosse um investigador, sabe? Entrava e Às, saía do jeito que entrava e saía. às vezes é infiltrado, sabia? Tem muito É, infiltrado hoje nas igrejas, que é lá da treva. E está nas igrejas, só exatamente. para observar. Deve ser lá do outro lá, sabe? Com Uhum. certeza, isso pode ser. Eu só Mas, sei que é muita marmota que a gente está vendo ultimamente. glória a Deus. Vamos em frente, então, Lucinha. Pode ler aí para nós.
Vou ler até o final, né, gente? Até o 44 está terminando aqui o capítulo. Vou ler até o 44, certo, Fábio? Né? certo? A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e essa deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Aleluia. Muitas outras curas, tem esse título aqui na minha versão. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias luz traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Aleluia. Jesus vai para um lugar deserto, o título aqui. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e estavam para que não os deixasse. Oh, Jesus, misericórdia. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Aleluia. Aleluia. É, então é isso. Muitas outras curas, né? Lucas resumiu aqui. Muitas outras curas. Jesus foi para um lugar deserto. Jesus se cansava e também ele precisava de tempo para orar ao Pai, né? Mas as multidões o procuravam e foram até junto dele e estavam para que não deixasse. Isso fala tão profundamente, né, aos nossos corações, né, que a nossa necessidade de procurar sempre a Jesus, de buscar sempre a presença, de estar sempre na presença. A gente, quando vai orar, diz: entramos em tua presença, e eu digo: da qual nunca poderemos sair, né, porque é, é incrível, assim, tem horas que só Jesus mesmo, até isso aconteceu até com Jesus. A gente vê que ele no Getsemane chamou aqueles 3 discípulos de confiança para orar com ele. Mas na hora H, os discípulos de confiança dele, que já tinham visto transfiguração e muitas curas, deixaram. E tem horas que só o Pai mesmo. Aí Jesus naquela hora ficou ele e o Pai, né? Então assim somos nós. Tem horas que a nossa necessidade constante dessa busca, porque do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão se desenvolvendo, se nós não tivermos na busca incessante pela presença de Deus, de Jesus em nossa vida, nós não sobreviveremos a esse mundo caótico que está aí, não se desenvolvendo assim a passos largos para a consumação dos séculos, né? Então, a volta de Jesus Cristo, cada dia as coisas se aceleram, as coisas se cumprem, as profecias se cumprem, e já já nós vamos chegar em Lucas 21, que é a confirmação do princípio das dores, e é isso, nós estamos vivendo esse princípio de dores, e que a gente possa ser como essa multidão, correndo sempre atrás de Jesus, na busca dele, incessante, da presença. É isso. E esse trecho é a importância também de nós estarmos aqui, andar, né, espiritualmente sempre protegidos, né, e blindados. Esse final de semana eu tive uma experiência onde eu sentei numa mesa onde as pessoas estavam falando mal de Cristo, né, falando mal de, não de Cristo, mas falando mal da igreja, né. E não, porque eu fui numa igreja, aí chega lá, o pastor já começa a pedir o dízimo, aí eu fui na outra, o outro lá já começa a pedir o dízimo. Aí você. Eu até cheguei lá, tentei, assim, aí, mas a pessoa não deixa nem você falar, assim, né, e tal. Aí eu falei: pô, não adianta, né? Aí falou: se eu começar a entrar no embate com a pessoa, vai ficar pior, né? Então. E aí é como se você visse alguém falando mal do seu melhor amigo, né?
né? Como se você visse alguém, né, jogando pedra na casa do seu amigo, né? E aí, assim, que Jesus, Paulo, né, os discípulos, né, vieram ensinar para a gente foi justamente isso, né? Que teremos momentos onde a gente vai, né, passar por sofrimentos, vamos passar por situações onde não é sobre a gente, né? A gente vai ter que resistir, né? A gente vai ter que resistir para que essas pessoas sejam tocadas, né? Possa ver a presença de Deus ali e falar, pô, mas como assim? Deixa eu entender um pouquinho mais, né? E eu acho que, assim, a mensagem que eu estava refletindo muito sobre isso é que Jesus, ele veio para os doentes, né? Então, são os doentes que estão seguindo Jesus aqui, né? Então, a gente vê aqui, são as pessoas que estão com, às vezes, problemas físicos, né? Problemas que as pessoas podem ver, né, na pele, né? Às vezes, não, tinha muita gente que tinha lepra na época, né? Tantas outras doenças que a gente tem que são físicas, que você consegue ver com os olhos. Mas grande parte das doenças, elas são emocionais, né? São espirituais, né? São inveja, cobiça, raiva, ira, né? Todas essas doenças são onde a pessoa ela não consegue enxergar que ela está doente, né? E ela acha que ela é sã. E aí, por ela não conseguir enxergar os problemas que ela tem, ela não consegue enxergar que ela precisa de Jesus, né? Ela precisa de Deus, né? Para poder ajudar a curá-la, né? E na mesa a gente falava muito de estoicismo, né? Falava muito de filosofia, né? E até a própria palavra fala sobre filosofia, né? Engraçado. E aí o que eles falavam era justamente isso, né? Mas a gente pode ler lá, né, no estoicismo lá, tal, não sei o quê, mas o difícil é fazer aquilo lá acontecer na nossa vida, né? Aí deixaram a oportunidade, né? Aí falaram, opa, agora então, deixa eu explicar, né? Realmente, porque o estoicismo, né, a filosofia, a mudança que você quer fazer é na sua mente. Agora, quando você segue a Cristo, a mudança que você está fazendo é no seu coração, né? Aí essa daí transforma, né? Essa daí faz acontecer, né? Então, essa é a grande diferença quando você vai para Cristo e quando você vai para os livros, né? Lá para a filosofia, né? Mas é difícil, né? A gente conseguir enxergar que nós estamos doentes, né? Que nós precisamos dele, né? Que nós precisamos nos aproximar de Deus. Acho que esse é o maior desafio, né? E o que o Deus mais quer da gente, né? E as pessoas querem experimentar as maravilhas de Deus, né? Através da racionalidade, né? Mas as maravilhas de Deus é através daquilo que a gente não enxerga, né? Através da espiritualidade, né? É crer, né? Sem questionar, né? Acho que esse final de semana eu falei para vocês, né? Ah, mas eu até acredito, assim, né? Mas, né? Vocês parecem malucos, né? Vocês falam bem para tudo. Ah, então, depois que você quebra todos esses questionamentos iniciais, né? Ah, mas será que o pastor está aí só para querer tirar dinheiro do povo? Falei, olha, eu até coloquei para uma amiga, né? Falei, olha, né, realmente tem pastores, às vezes a pessoa ele se perde um pouco ali, né? Na hora de falar do dízimo, porque vamos se colocar numa posição dele, né? Ele tem um templo dele lá, a igreja, mas ele tem um aluguel para pagar, ele tem essa responsabilidade, tem os compromissos. Às vezes, assim, seria tão bom se as pessoas tivessem essa consciência, chegassem, ó, tá aqui, vamos pro culto, né? Não precisa falar desse assunto, porque tá tudo resolvido, né? Tá tudo pago as contas, né? Mas ele também tem a ansiedade dele ali, né? E ele é humano, né? Então, assim, né? Mas a palavra, né? A cura que está sendo derramada naquele lugar o que realmente é o principal, né? Porque você vê pessoas que são pais de famílias que têm problema com o alcoolismo, que largam o álcool, né? Tem pai de família que está perdido na prostituição, que volta para casa, né? Né? E segue a Deus. Você vê pessoas envolvidas com drogas que também largam as drogas. Você vê tantas pessoas sendo curadas, né? E se não tivesse aquela, né, aquela ação, se não tivesse aquela igreja, aquele culto ali, né, aquele ambiente para trazer essa cura, né? Se Cristo não tivesse presente ali para poder tocar o coração das pessoas ali, as pessoas continuariam na destruição. Então ele veio para os doentes, ele não veio para a tentação. Então quem acha que não precisa, não precisa. Talvez ainda não, né? Vai ter um momento de cada um, né? Mas e aqui, quando a gente lê esse trecho aqui que a gente vê, né, a cura da sogra de Simão, né, então o próprio aqui, né, aqui não fala, mas no The Chosen lá comenta, né, que, acho que até a gente tem porque Simão aqui é Pedro, né, e Jesus sabia, né, dessa aflição do coração de Pedro aqui, né, e para que Pedro fosse, né, em paz ali, né, pudesse estar em tranquilidade ali para poder, né, cumprir o ministério dele ali, Jesus passou ali e abençoou, né, a sogra dele, para que ele pudesse continuar, né?
E ele vê aqui, né? Então, no pôr do sol aqui, ó, todos tinham enfermos, né, de diferentes moléstias, os traziam e ele os curava. Então, assim, só vai a Jesus quem realmente precisa dele, né? Quem realmente reconhece, é porque todos precisam, né? Mas quem reconhece, né, o poder de Cristo e o que ele pode fazer em nossas vidas, né? É isso aí, Fábio. Bem colocado. Você sabe que Senão, o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então tem gente que, quando vai para a igreja, às vezes ele vai para ouvir a palavra de Deus, ele quer ver uma coisa diferente, mas como o Espírito Santo conhece as pessoas, às vezes ele usa o pastor para tocar naquilo que mexe no sujeito. Aí, quando fala em dinheiro, ela já dá um passo para trás, porque o dinheiro é muito importante na vida dele, né? E nós, amados, quando nós servimos a Deus, nós não temos preocupação com dinheiro, com os bens materiais. É aquilo que Jesus falou para o bom mancebo de qualidade, né? Ele falou que fazia tudo, né? Que obedecia os pais, que amava a Deus, amava o próximo, enfim, ele falou, o que devo fazer? Ele falou, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue, já que você está querendo mais, né? Então a grande verdade é essa. Com dó dele, Realmente o Espírito Santo toca nas pessoas naquilo que ela mais se apega, né? Então, a pessoa, fiquei a com dó dele, pessoa, seu você Mário. vai às vezes numa igreja, às vezes você vai numa igreja, só para concluir, que não pede dízimo, não pede oferta, não pede nada. E a pessoa sente no coração de dar, de querer dar. Então, a pessoa, ela é uma pessoa que não é apegada ao dinheiro. Então, isso é muito importante, entendeu? Se o pastor pediu, está pedindo dízimo, oferta e tal, é porque faz parte, porque nós precisamos, né? Como você mesmo citou, precisa pagar aluguel, água, luz, telefone, enfim, tem despesa na casa do Senhor. E nós temos que contribuir, né? Aí eu fico imaginando assim, poxa vida, os camaradas vão na balada, cara. Os caras gastam, paga para entrar, paga tudo, eles pagam o mundo, a gente paga tudo, cara. Tudo é pago. E paga caro. Agora, para receber a palavra de Deus, que é de graça, rapaz, o cara não quer dar uma oferta, não quer dar um dízimo, não quer pagar nada, meu. É porque as Para pessoas, com isso, meu. é, é porque as pessoas ainda não entenderam que a oferta e dízimo é uma maneira de adoração. Acha que a adoração é só levantar os braços e cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Yeshua, vem Yeshua, tua noiva tá aqui te esperando. Não, é uma forma de adoração e eu acho que é uma das principais, sabia? Porque é um apego horrível, né? Que as pessoas têm. É, Eu acho que a última coisa que a pessoa converte é o bolso. A última forma de verdade. converter a pessoa é o bolso. E se as pessoas bem entendessem sobre o sacrifício de Jesus, que 10% do nosso salário, meu Deus, o que é 10% do nosso salário diante do sacrifício de Jesus? E que vai ajudar milhares e milhares de pecadores a se arrepender. Porque ali, na hora que a gente está dizimando, ofertando, seja lá o que for, e é obrigada a dar só os 10%. Se eu quiser entender, dar o meu salário todo, eu dou. Se eu quiser entender, dar 90% do meu salário, e assim vai. O dono da Colgate faz isso, fez. Eu não sei se ainda faz, não sei nem se ainda é vivo. Mas tem uma história fantástica sobre o dono da Colgate, né? Então, assim, É, sobre a história do progresso da empresa dele. Então, assim, as pessoas não entendem que a igreja tem contas a pagar, tem conta de luz, de ar-condicionado, quer estar no conforto, quer estar no conforto e ouvir a palavra. Não entende que aquela palavra é fruto de um sacrifício de sangue. De um sacrifício de sangue. Então, o que é, meu Deus, 10% do nosso salário? Agora, que ninguém dê por obrigação, que devolva por adoração. Eu devolvo por adoração. Se eu pudesse, então, ai, meu Deus, como eu acho bom aquele momento. Eu amo aquele momento. Eu amo. E por isso, seu Mário, com o salário que eu tenho,
Deus já me proporcionou tanta coisa advinda de pessoas que você nem espera, porque é Deus quem usa a pessoa. Quando você faz para Deus, Ele usa N pessoas que não estão nem sabendo da tua vida para te abençoar. É É incrível, verdade. é a lei do retorno, não tem como. É, é assim mesmo. Na É semana mesmo interessante porque eu recebi um milagre muito grande. Glória a Deus. é Eu quero interessante, ouvir você, Fábio. é interessante porque assim, o cuidado que tem que ter também na hora de falar de dízimo, né? Porque para quem já está na caminhada e entende o que que é o dízimo, né? É uma coisa, mas é o que a dona Lucia falou, eu acho que é uma das últimas coisas que a pessoa começando, né, a se transformar, É, né? é, Agora, para as novas ovelhas, quando chega na igreja, esse rapaz, por exemplo, ele ficou transtornado, porque ele falou assim: "Pô, na primeira igreja que eu fui, o pastor já chegou falando latinismo, não sei o quê, mas na segunda ele já foi escancarado, falou: não, tudo que você tem é nosso, é de Deus. É tudo que você tem é de Deus." Falou: como? Aí a gente já colocou a mão no bolso, falou: não, certinho, como assim? Pô, você só vai, né? O que você tem, você só deixa aí o que é nosso e tal, não sei o quê. Pô, mas. é por É o causa do cuidado que a nosso gente até tem que profeta, ter sabe? também, né, de É, falar, de fazer se entender, né? Não é e, obrigação, né? Então, porque às vezes a pessoa acha que ela está obrigada, né, a fazer aquilo, então eu vou fazer por, né, por generosidade, porque o coração está inclinado a Deus. Você não é obrigado, né? E o é, pastor geralmente até fala, né? Olha, temos custos aqui e tal, quem sentir no coração. Né? Provavelmente, às vezes, o pastor estava no final do mês ali, estava para vencer a conta no dia seguinte, ele apertou um pouquinho mais. Tadinho, irmão, ficou, né? É, é o mas problema essa. da forma de pedir, né? Aliás, de abordar o assunto. É a falta de sabedoria de muita gente, não só a falta de sabedoria, mas a esperteza de muita gente também, tem disso. Aí é onde a gente tem que ter o cuidado. E aí é com eles e Deus fazendo a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, sim, eu entendo. Para É mim, uma dá, das, é, sabe? e é uma das coisas, né? Uma coisa que é muito boa na minha igreja, por exemplo, é que tem um pagamento recorrente. Então o pastor não precisa nem ficar falando muito sobre dízimo. Está Isso, recorrente, então ele foca no culto ali, né? Isso é uma maravilha, né? A tecnologia, né? Mas, é, assim, o dízimo é um dos assuntos, né? Tem vários outros assuntos que precisam tomar cuidado, estar atento, né? A própria postura do pastor, né? Palavras, né? O jeito de portar da igreja, né? Isso aí faz com que as pessoas que estão chegando ali falam: "Ó, isso aqui é um ambiente de Deus mesmo, ou estranho, hein?" Então, né, nós somos responsáveis ali para, né, para não sermos pedra de tropeço, como na vida desse rapaz aí, que falou: não volto mais. Vai chegar seu dia. Vai chegar seu dia, né? eu acho que o James quer falar, porque ele leva o tempo aí em pentear a barba e com esta caneta, tá penteando a barba, desembaraçando aí os pelos. Quer falar, James, alguma coisa? É que vocês falaram bem aí, né? Esse assunto é bem complicado mesmo, né? Por isso que eu digo que é o mais Mas difícil. é, mas você sabe que, pelo menos no meu entendimento, assim, é um processo de maturidade, maturação, né? À medida que a gente vai se permitindo, o nosso entendimento vai lapidando, né? Até me faz lembrar a passagem que fala sobre o alimento sólido, o alimento líquido, né? E a gente precisa ter muita misericórdia mesmo, porque a gente vive num mundo tão perverso, tão cheio de mentiras, cheio de enganação, onde as pessoas são o tempo todo passado para trás, sabe? E o dinheiro, para quem vive nesse mundo, com Deus ou sem Deus muito pior, né? Mas ele é quase que essencial. É muito importante, porque nesse mundo aqui, se você não tem dinheiro, você vai passar veneno, você vai passar perrengue. É só a gente olhar para os lugares mais pobres, essas missões, por exemplo.
Eu e meu pai conhecemos o pastor Mangol, por exemplo, Mongol, né, que está com uma missão na África. Ele manda cada foto ali que só por misericórdia. No Brasil mesmo tem. Ou seja, sem dinheiro nesse mundo não se faz nada, né? Então, o dinheiro, na verdade, eu não vejo ele como uma coisa ruim, né? Eu vejo como um facilitador. O dinheiro facilita muito a vida. E é para isso que ele foi criado, porque antes era na base do escambo, né? Então, você produzia arroz, o teu vizinho produzia o abacate, o outro produzia tinha o porquinho ali, o leite, e aí, como é que faz para você trocar, né? Às vezes você tá cheio ali de... Você já tem o que o seu vizinho produz, você precisa de leite, mas o seu vizinho produz o arroz, como é que faz, né? E o dinheiro vem facilitar essa troca toda aí. Então, acaba que o dinheiro acaba sendo uma coisa muito importante na vida das pessoas no dia a dia, né? É um facilitador importante. E é por isso que pega mesmo, né? Mas quando a gente vai crescendo na fé ali, sabe que hoje, cada vez mais, eu não sei se é isso, tá? Mas pelo menos o entendimento que eu venho tendo assim, é que quando você vai, à medida que você vai ofertando e você vai dizimando, você vai desapegando. Dona Lucinha falou, acho que ela citou isso, né? Do desapego, assim. E isso é um trabalhar no coração, porque quando Jesus ele fala para aquele rapaz, né? Então vende tudo e me segue. Ele faz uma observação importante que vem logo antes, assim. Ele fala assim: se você quer ser perfeito, então venda tudo e me segue. Lá no livro de Mateus fala assim. Ou seja, ele já ajudava o próximo, ele seguia as leis de Deus, né? O que mais eu preciso fazer? Olha, se você quer ser perfeito, então venda tudo e me siga. Mas a gente sabe que perfeito é só ele. Não tem ninguém perfeito, né? Verdade. Mas a gente vai aprendendo muito assim com esse desapegar, porque na Bíblia também fala que a gente não pode servir a outros deuses, né? A gente pode servir a dois deuses da mesma forma. Se o nosso coração está apegado ao dinheiro, ou a alguma pessoa, ou ao que quer que seja, não necessariamente precisa ser o dinheiro, mas a gente não está não tá correto ali, né? A gente não está no caminho certo. Foi por isso que Abraão quase sacrificou Isaac, né? Porque o coração dele, em algum momento ali, começou a i- endeusar o filho e não mais a Deus. Acontece que as pessoas muitas vezes endeusam ali o dinheiro e não a Deus, né? Mas e é difícil mesmo para as pessoas entenderem essa questão do dízimo e da oferta, porque a própria palavra diz que a palavra ela é de graça. A gente não tem que pagar por ela. Jesus fala: recebeis de graça e dareis de graça. Ela não deve ser cobrada. Então, para qualquer um, seja cristão ou não cristão, que ouvir, que alguém está querendo receber para entregar a palavra, isso para mim é uma heresia até. Nossa, Deus me perdoe, assim. Eu acho que o intuito disso mesmo é que o nosso coração seja provado, sabe? De desapegar daquilo que é muito importante para nós e que Deus sabe que ele é importante nesse mundo aqui para vivermos, né, da maneira como vivemos, mas se nosso coração estiver totalmente nisso, a Bíblia fala que o nosso Deus está onde o nosso coração está, né? Então, que o nosso coração esteja de fato em Deus e dizimar e ofertar,
não só isso, né, mas ajudar o próximo é o exercício que permite com que o nosso coração seja fortalecido na fé e esteja cada vez mais no lugar correto, né? Que não é naquilo, e sim na palavra. Sem querer contundir aí com os irmãos aí, com os amigos. Mas é isso que Ah, eu... tá tudo bem, filho, é isso mesmo. Você colocou bem, porque você sabe, você mesmo sabe, meu filho, que não precisa de muito. Um pouquinho que a gente faz para uma pessoa necessitada, você não sabe o quanto alegra o coração daquela pessoa. Você vê na África lá, aqueles meninos, aquelas crianças, o pastor Mangol lá, ele é pouco. Eu sei que é o que eu contribuo com ele, é pouco, é, mas é muito para aquelas crianças ali que não tem nenhum prato para sentar e comer, que a comida deles é, sabe? Então eu tenho certeza que o missionário Mangol, com o pouco que a gente dá para ele faz muito lá. Ele faz muito. Ele consegue deixar aquelas crianças felizes, aquelas famílias felizes, com o pouco que nós damos para ele. Então, amado, não precisa ser, sabe? Mas eu acho que você vai. Deus mesmo falou que nós temos ao nosso lado, sempre vai ter pessoas carentes que necessitam de um pouquinho só da nossa compreensão, do nosso carinho, da nossa atenção e do vil metal. Por que não? Entendeu? Por que não? Ah, graças a Deus, Deus colocou isso no meu coração. Quando eu vejo alguém lamentar de alguma coisa, entendeu? Ah, eu não penso duas vezes. Eu vou lá, eu faço uma surpresa para aquela pessoa. Eu faço uma surpresa. E Deus se agrada disso. É porque a palavra de Deus, amado, ela fala que não saiba a sua direita o que faz a tua esquerda. Mas para honra e glória do Senhor, às vezes a gente tem que comentar alguma coisa que acontece, que é para poder incentivar as outras pessoas a também repartir o pão, né? De alguma forma. Porque a palavra de Deus fala que sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, é isso que nós temos que fazer. É no pouco. Se você, se você contribuir com outra pessoa que está necessitada com um pouco, nossa, aquele pouco para aquela pessoa, Deus multiplica. Porque Deus foi muito enfático nesse detalhe. Ele, ele multiplicou 5 pãezinhos, dois peixinhos e 7 pãezinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então, amado, muitas vezes um pouquinho que nós damos para uma pessoa multiplica para aquela pessoa. Multiplica. E como multiplica? Aí o multiplicar é de Deus. Ele é quem faz o milagre, né? Nós temos que ser o instrumento. Ah, mas tinha uma multidão lá, todo mundo com fome. Mas no meio daquela multidão tinha um menino que tinha 5, 7 pãezinhos e 2 peixinhos. Então, que nós possamos ser esse menino. Com o nosso pouquinho, Deus vai multiplicar na vida das pessoas. Nós precisamos ser essa ferramenta, nós precisamos ser essa pessoa de poder estar multiplicando. Não só financeiramente falando, mas em todas as áreas. Uma palavra de conforto, um conselho, né? Uma direção dada, porque é o Espírito Santo que age na gente. Então, eu tenho certeza, amado, que nós, contribuindo com o nosso próximo, em qualquer parte do mundo, nós estamos fazendo para Deus. E Ele se agrada disso, Ele quer de nós, tá?
eu ajudo você, você ajuda fulano ajuda Beltrano, e assim nós vamos nos ajudando. É para isso que nós estamos aqui, né? Para servir o exemplo que nosso Pai nos deixou. Amém, meus irmãos? Amém? Tem um detalhe que você comentou, James, que eu queria falar, que é aquele Isaac, né, que Abraão idolatrou o filho, porque isso é uma interpretação, né, de algumas pessoas, talvez, né, porque não está na palavra, né? E Abraão, ele foi um homem fiel, né? E assim, a interpretação que eu tenho daquele texto é que Deus queria mostrar para ele que a fé dele era grande, né? Não era porque ele estava idolatrando o filho, sabe? Tanto é que na palavra não fala que ele ficou em dúvida, né? Ele foi, né? Quando Deus falou para ele, ó, sacrifica seu filho, ele simplesmente foi. Se ele tivesse idolatrando o filho dele, talvez tivesse uma batalha ali, sabe? Um relato, alguma coisa assim. Então, pelo menos a minha interpretação. Eu acho que às vezes as pessoas fazem interpretação para algumas coisas, né? E uma dessas poderia ser isso, né? Não, mas Isaac foi testado porque ele idolatrava o filho dele, então estava competindo com Deus, né? Mas no meu entendimento, quando a gente lê a palavra ali, não, acho que não se enquadra nesse caso de Abraão aqui, sabe? Agora aqui no Mateus aqui, ele fala também do Mamon, né? Eu Fala, acho não que pode servir a dois deuses, né? Servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, ele compara o dinheiro a uma potestade, né? Então, queria comentar alguma coisa, Dino? tu falou essa questão de Abraão, isso é meu entendimento, tá? Mas de novo aqui. E se eu falei a palavra idolatrar ou endeusar, foi palavra equivocada. O, a Bíblia fala assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, é o mais importante. Para mim, e aí eu posso estar errado aqui, mas para mim não é difícil imaginar que quando Abraão teve o filho que ele tanto esperava, que seria aquele que seria o, a sua descendência, né? Ele amar tanto aquele filho, que aquele filho passa a ser ali prioridade na vida dele para tudo, sabe? E Deus realmente testa ele ali. E ele foi macho, viu? Porque fazer o que ele fez, Foi machucado. por isso que ele virou o pai da fé, né? Aqui, depois de Deus, quem que é, né? Depois de Deus, a nossa prioridade é a família, né? Família, imagina, seus filhos, né? Então, assim, não precisa nem imaginar, você tem certeza, né? Que os filhos dele, a esposa dele, né? Mas quando Deus falou Você para ele, vai, sacrifica, não, não pensa o pensou ali, seguinte, né? ó. Foi, né? Você quer ver uma coisa muito comum acontecer? A pessoa começa a ir na igreja. E não é só, às vezes, da boca para fora, não. A pessoa está amando mesmo ali, a palavra está ali motivada, né? Começa a ir na igreja. Aí, essa pessoa talvez é solteira, começa a namorar. Namora uma pessoa que não é da igreja, por exemplo. Cara, muitas vezes acontece isso, da pessoa começa a se afastar da igreja. O coração dela não está mais ali. Começa a dar prioridade para a pessoa que está, ou às vezes um trabalho, ou às vezes um estudo, ou algo, um hobby que a pessoa tem, ou algo que ela quer. E eu acho que isso é muito comum de acontecer, sabe? Da gente colocar, mesmo que temporariamente, outras coisas no nosso coração acima de Deus. Eu acho que é isso que Deus nos repreende a fazer. E não é fácil, viu? Por isso que está na lei ali. Porque não é fácil. Qual- Qualquer um de nós ali, aqui, pode, às vezes, o trabalho, né? Estou com uma necessidade aqui, uma necessidade financeira, por exemplo. Aparece um trabalho, não consigo mais o tempo com Deus. Não é nem só ir na igreja, às vezes, ali o tempo de. Aliás, um comentário que eu queria fazer, rapidinho, é que nesse versículo aqui, nesse capítulo, né, ali no 42,
Jesus me ensina que às vezes é preciso a gente se isolar, sabe? Dar um tempo, nos retirar para nos restaurar e recarregar as baterias. E a melhor maneira de a gente recarregar essas baterias é estando com o Pai. E ali no 42, ele fala, né? Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. Ele certamente foi orar ali, né? Falar com o Pai, recarregar, ouvir de Deus ali o que Deus queria para ele, o que ele ia fazer naquele dia, nos próximos dias. Enfim, é importante esse momento. Jesus estava fazendo curas e milagres, expulsando demônios. Acho que Dona Lucinha citou, né? Que isso vai re- descarregando, né? Vai cansando ali. Então é importante, às vezes, a gente estar intercedendo pelas pessoas, às vezes a gente está em batalhas espirituais, está ali. Ah, é importante perceber, dar esse tempo e se conectar de novo ali com o Pai, sabe? Recarregar as energias para poder seguir em frente, sabe? Encher do Espírito, Oi? para transbordar. Quando a gente enche, vai enchendo, 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 aí começa a transbordar, né? É isso, é isso. É, vamos orar? Vamos lá? Amanhã é Lucas 5. É, vamos ver o Tá Lucas com com a gente vocês aí, aí né? agora. Vamos ver o Lucas com a gente aí. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ruth? Vocês estão? A Ruth não pode falar mais, hein? Não, Dona É, Ruth, agora só de sábado e Ruth, domingo. Ruth só ouvindo agora. tá certo. Tá proibida, viu, Ruth? E o Lucas, E vamos você, orar pra Lucas? gente, Faz né? tempo que eu não ouço tua voz, varão. Pois é, também, hein? Eu menos. Vamos Saudade orar de pra você, gente, então. varão. Lucas edifica tanto a gente também, né? Tenho o prazer de encontrar o Lucas ainda aqui. Então, sábado a gente estava junto. Maravilha também. Ah, Glória a Deus. o Lucas agora só se encontra com você aí, meu. O devocional ele abandonou mesmo. Tá aí hoje, pô, tá Mas eu presente. continuo orando por você, viu, Lucas? Continuo orando por você. É que não deu Amém. certo ainda de se aparecer, mas vai dar. Põe a sua esposa, a sua sogra para pregar aí no devocional para nós, nós vamos receber. É bem-vinda. Estou orando pelo seu pai, viu? Que é novo na fé, orando por ele. Glória a Deus. Amado Senhor Jesus Cristo, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos hoje em Seu nome, Senhor, estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, por tudo que o Senhor tem apresentado para nós, Pai. Trazendo discernimento, Pai, trazendo luz, claridade, Pai. Tirando esse véu, Pai, dos nossos olhos, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, mergulhar profundamente em Ti, Pai. E deixarmos, Pai, deixarmos o Senhor conduzir nossas vidas, Pai. Deixarmos, Pai, o Senhor nos mostrar, Pai, o seu caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, reconhecer as nossas fraquezas, Pai, reconhecer as nossas doenças, Pai. Reconhecer, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai, de cura, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, Pai. Que nós possamos, Pai, ser luz onde nós passamos, Pai, que nós possamos resistir, Senhor, estarmos preparados, Pai, para resistir, Pai, Pai, resistir todas as ofensas do mundo, Pai, resistir todos os desafios, Pai, que são trazidos à nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser conduzidos a Ti a todo momento, Pai. Que possamos, Pai, através de Ti, Pai, através de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, através de nós, Pai, tocar o coração de outras pessoas, Pai. De outras pessoas por onde nós passarmos, Pai. Que as pessoas possam sentir, Pai, a Sua presença, Senhor. No falar, no olhar, no conduzir, Senhor, que as pessoas possam perceber, Pai, Senhor, Pai, presente naquele ambiente, Pai, que a sua luz brilhe, Pai, e que nenhum mal, Pai, nenhum inimigo, Pai, fique presente ali, Pai, ao nosso derredor, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, estarmos protegidos sob o seu manto sagrado por um momento, Senhor, que o Senhor continue protegendo nossa família, Senhor, nossos filhos, trazendo instrução, Pai, e que o inimigo, Pai, não se aproxime, Pai, dos nossos filhos, Pai, que eles estejam protegidos a todo tempo, Pai, com o seu escudo, Pai, com o seu escudo da fé, Pai.
que eles estejam protegidos, Pai. E a palavra, Senhor, a sua palavra, Pai, continue entrando, Pai, profundamente no coração deles, Pai, transformando a vida deles, Pai, transformando a vida dos nossos pequenos, Pai. Que o Senhor continue, Pai, protegendo a todos nós, Pai. Cuida, Pai, cuida dos nossos irmãos aqui no devocional, Senhor, cuida dos nossos familiares, Pai. Traga tranquilidade, Senhor. Traga força, Pai, para que nós possamos seguir caminhando, Pai, cada vez mais, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai, a vida do meu irmão James, Senhor, da família dele, Pai. Do seu Mário, olhe por ele, Senhor. Da família da Ruth, Senhor, da família dela, Pai. Cuida dela, Senhor. Traga prosperidade para a vida dela, Senhor. Providencie, Pai. Providencie tudo que há, Pai, de melhor para a vida dela, Senhor. Olhe pelo irmão Lucas, Pai, para a família nova dele, Senhor, da Nathalie, Senhor Jesus. Dona Lucinha, Pai, e tantos outros irmãos, Pai, que não estão aqui presentes hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Tenhamos um dia maravilhoso, uma semana abençoada, Senhor. Protegida, Pai, sobre o seu manto, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.